no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19 em diante. Mateus, capítulo 6, versículo de número 19. Os tesouros no céu. Diz assim a palavra: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Podeis tomar assento. Jesus está falando sobre tesouros, algo importante. E ele está dizendo sobre não ajuntar tesouros na terra, porque as traças corroem, a ferrugem consomem, e os ladrões, eles minam e roubam. E ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus está falando sobre tesouro, sobre coisas importantes. E no versículo de número 22 ele diz: a candeia do corpo são os olhos, da sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Os teus olhos, eles são as janelas da alma. É através dos nossos olhos que nós podemos desenvolver um filtro, através daquilo que a vida nos oferece, através das imagens do cotidiano. E através dessas imagens que nos influenciam, passamos a adquirir uma postura. Tudo aquilo que nós vemos, os nossos olhos, que são a luz da nossa alma, a janela da nossa alma, eles vão nos dar uma postura. A partir daquilo que nós olhamos, daquilo que nós observamos, nós começamos a ter uma postura. E podemos ser realistas, ter uma capacidade de analisar toda a situação de uma forma imparcial. Nós podemos desenvolver uma imparcialidade, olhando e não sendo influenciado por nada, ou pessimistas. Diminui o retorno para mim, faz favor. Ou sendo pessimista, sem esperança ou confiança, que pode melhorar ou que possa mudar. O pessimista, ele não tem esperança, ele olha todas as coisas e ele não tem confiança que as coisas possam melhorar ou que possa um dia vir a ter uma mudança completa. Ou podemos desenvolver o otimismo, sempre confiante, esperançosos, para apreciar as coisas pelo lado bom. Somos bombardeados todos os dias pelo marketing, com imagens elaboradas, a fim de causar um impacto, estimulando sensações ou sentimentos desejados pelo mercado. O mercado, ele tem um objetivo e ele usa imagens para estimular dentro de nós sentimentos ou desejos que nós, sem nos apercebermos, nós vamos trazendo para o nosso coração e vai fazendo parte da nossa vida, daquilo que nós desejamos. Quando não cuidamos da janela, a nossa alma, ela atrai para o nosso coração trevas e pecados contra o corpo e contra Deus. Por isso Jesus está dizendo: a candeia do corpo são os olhos.
De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Se os teus olhos forem maus, se você não puder ou não souber fazer uma análise daquilo que te apresentam, daquilo que teus olhos enxergam, se você não conseguir fazer um filtro para que você possa viver olhando e separando o que não serve, você vai trazendo tudo para dentro do teu coração. Por isso Jesus está falando sobre tesouro, sobre vida eterna, sobre viver uma vida melhor, sobre não permitir que algo te domine. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o que há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir Deus e as influências do marketing, que tentam de todas as formas mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então nós temos que ter os olhos como uma janela e fazendo um filtro, o que serve, o que não serve. Os olhos alimentam os nossos pensamentos, que inundam o nosso coração. Tudo começa pelo olhar. O inimigo, ele sabe que os nossos olhos, eles levam para dentro da nossa alma aquilo que ele quer. Porque nos apresenta tantas luzes, tantas coisas que nós olhamos, admiramos. Porque o inimigo sabe que para entrar na nossa alma, entrar em nosso coração, ele tem que despertar em nós um desejo. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3. Diz assim a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O pecado que tirou nossos pais do jardim do Éden, entrou pelos olhos. E viu a mulher. Ela viu, ela desejou, e ela permitiu que entrasse. Qual era o marketing do inimigo? Sereis como Deus. O inimigo, ele vai usar um marketing. Olha isso. Olha como é belo, olha como essas coisas são boas. Então o marketing, sereis como Deus, foi agradável aos seus olhos. A palavra diz que ela olhou e foi agradável aos seus olhos. Tudo entra pelos nossos olhos. As contaminações que entram na nossa alma, primeiro os nossos olhos admiram, desejam e permitem. Por isso Jesus está dizendo: olha, os olhos são as janelas da alma. Os teus olhos, eles desejam. Então Eva, ela desejou, ela disse: é agradável aos olhos.
E qual era o marketing? Sereis como Deus. Se você fizer isso, você será como Deus. Então nós temos que ir observando o que os nossos olhos estão vendo, ou o que os nossos olhos estão admirando, o que os nossos olhos estão desejando. Abra a tua Bíblia agora em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 9, no versículo de número 21. Diz assim a palavra: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Billy Graham, ele tinha uma palavra dizendo: a Bíblia é mais atual do que o jornal do amanhã. Jeremias está falando a um povo que se afastou de Deus, que não ouvia mais a palavra de Deus, estava vivendo uma apostasia. No capítulo 8 diz assim: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar? Persiste no engano e não quer voltar. E Jeremias, ele traz algo muito real para os nossos dias. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Ele está falando de janela e de palácios, mas ele traz algo que nós temos que parar e pensar: mortandade nas ruas. Jovens, crianças. Ele está dizendo que, olha, a morte entrou pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios. O que nós temos nos nossos palácios? Tesouros, ouro, prata. A nossa alma, o nosso coração é o nosso palácio. O nosso coração é o palácio onde nós guardamos todos os nossos bens preciosos. Tudo aquilo que nós ouvimos da palavra e guardamos, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. A morte entrou no palácio, mas o extermínio, ele vem nas ruas, para exterminar as crianças das ruas e os jovens nas praças. Muito interessante essa palavra. Como que se entra em um palácio para exterminar? A morte entra no palácio, mas vai exterminar na rua as crianças e os jovens. Tudo aquilo que nós deixamos entrar em nosso coração, nós estamos destruindo a próxima geração. Tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, e nós vamos aceitando, vamos trazendo para a nossa vida, e vamos permitindo, e vamos sendo roubados. Jesus está falando de olhos, de olhares, mas ele está falando de tesouros que o ladrão rouba, que a traça corrói, que a ferrugem, ela destrói. Ele está falando de algo precioso, mas ele diz: cuidado com teus olhos. Os teus olhos são as janelas da alma. Como está a nossa alma hoje? Aquilo que nós estamos olhando, aquilo que o marketing do inimigo está mostrando. O povo de Israel, ele vai por um caminho, e Jeremias diz: por que, pois, desvia esse povo de Jerusalém? Porque esse povo desvia da verdade, com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Porque persiste no engano e não quer voltar. Então o coração, ele guarda os nossos tesouros. Algo precioso que nós recebemos. Aquilo que Deus tem nos concedido, nós guardamos como um tesouro em nosso coração. Mas o inimigo, ele vem com o seu marketing, porque ele sabe que a única maneira de entrar
em nossa alma, em nosso coração, é pelo olhar. Por aquilo que você olha, por aquilo que você admira, por aquilo que você honra, por aquilo que você deseja, e começa a entrar e roubar o teu coração. Aconteceu com Eva lá no jardim do Éden. Olha, Deus disse isso, olha esta árvore. E ela olhou para a árvore e disse: a árvore é boa, eu vou comer. Mesmo sabendo que não deveria comer aquela árvore. Mesmo sabendo que aquela árvore traria prejuízo para ela, porque tinha sido avisado. Mas ela diz: agradável aos meus olhos, sereis como um Deus. Então marque, ele vai nos levando a uma situação que, mesmo que nós não estejamos percebendo, ele vai nos levando a uma destruição. Provérbios capítulo 23, versículo de número 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Filho meu, me dá o teu palácio. Filho meu, deixa eu guardar dentro do teu coração as minhas leis. Filho meu, dá-me o teu coração. O que é o coração? O coração é o palácio. Quando Jeremias diz: a morte entrou pela janela, está dizendo, a morte entrou em seu coração. Era um povo que se desviou de Deus. Era um povo que não queria ouvir falar nada de Deus. Caminhava para uma destruição. Mesmo sabendo que aquilo iria destruí-los, eles continuavam. E a morte entrou pelos palácios, mas iriam sentir nas ruas, nas praças, as consequências. O que nós estamos vivendo hoje? As consequências dos nossos olhares. A consequência daquilo que desejamos, daquilo que não seria para a nossa casa, para a nossa família, daquilo que não seria para aqueles que querem servir a Deus, mas nós desejamos, porque era agradável aos nossos olhos. E nós vamos caminhando como um povo, como Jeremias está falando, um povo que vai para o cativeiro, mas não quer voltar. Não quer voltar e não quer buscar. E a palavra então diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Me dá o teu coração, guarda os tesouros, para que a traça não corroa, para que não venha a ser desgastado, ou minado, ou roubado. Me dá o teu coração, guarda no teu coração tudo aquilo que eu tenho para te dar. Mas cuidado com teus olhos. Observem os meus caminhos com teus olhos. Se você não fizer uma reflexão sobre aquilo que está entrando, muitas vezes você vai recebendo influência, você se torna um realista. Tudo está certo. Cada um cuida da sua vida, está certo. É ser realista. Não temos como mudar o mundo. Eu sempre digo, eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar as minhas atitudes. As pessoas eu não consigo convencê-las, mas eu tenho que saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Então, o realista, ele tem a capacidade de analisar a situação de forma imparcial. De forma imparcial. O pessimista, ele não tem esperança. Você conversa com algumas pessoas que ele só falta deitar e morrer, porque ele não tem esperança de nada, tudo está ruim, olha, não tem jeito, eu não tenho mais prazer na vida. Então esse é o pessimista. Agora tem o otimista, sempre confiante, esperançoso, para apreciar as coisas pelo lado bom, sempre na esperança que vamos parar, vamos ouvir e vamos voltar à palavra de Deus e vamos obedecer à palavra de Deus. Somos bombardeados todos os dias e há um objetivo. Tudo que nós olhamos, observamos, tem um objetivo.
Eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo, que ele diz: no mundo tem muitas vozes, mas todas elas têm um significado. No mundo você vai ouvir muitas vozes, mas nenhuma por acaso. Todas elas têm um significado. Todas elas têm o intuito, o que elas querem. Por que estão me falando isso? Por que querem que eu vá por esse caminho? Por que estão me dizendo isso? Eu que tenho que fazer essa análise. Eu que tenho que parar e olhar. Eva, ela chega ali, a serpente, num bom marketing, diz: olha, você será igual a Deus. Basta você comer. Deus falou isso, mas Deus está errado. Hoje nós estamos vivendo exatamente esse pecado. Deus está errado. A Bíblia está errada. O pregador está errado. Certo está o marketing do mundo. Porque você será muito feliz. O que mais as pessoas buscam hoje: eu quero ser feliz. Mas mesmo sabendo que está indo para um caminho de morte, o marketing está dizendo: mas você vai ser feliz. Teu casamento vai destruir, mas você vai ser feliz. É impressionante hoje como as pessoas estão se separando, dizendo: sabe, eu vou me separar porque eu quero ser feliz. Eu vou deixar minha família porque eu quero ser feliz. Eu vou viver desta maneira porque eu quero ser feliz. Mas não fazem uma análise que aquilo é um caminho de morte. Então Jeremias, ele traz ao povo e disse: parem, porque a morte já entrou em nosso palácio. A morte pulou a janela e entrou em nossos palácios. A morte entra no palácio para quê? O que é o palácio? O lugar do teu tesouro. O que você tem de precioso. Ele vai roubar o ouro, a prata, vai roubar todos os bens que você recebeu de sabedoria, de inteligência, mas as consequências não é no palácio. As consequências são nas ruas e nas praças. Essa palavra, só ela já basta para você parar e pensar. Por que Jeremias, ele está falando de palácio, está falando de morte? Porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens da praça. É uma intenção. Quando destrói o tesouro que há em você, palavra de Deus, conhecimento, caráter, a próxima geração será exterminada na rua, porque não terá palácios. Não terá palácios. Nós somos a geração que recebemos de Deus ensinamento, caráter, mas nós estamos vendo agora uma geração crescendo, subindo pelas nossas culpas, sem caráter, sem amor, sem referência familiar. Nós criamos tudo que nós estamos vendo. Nós somos a geração que vai ver as crianças sendo exterminadas nas ruas e os jovens nas praças. Essa foi a geração de Jeremias, que ele mostrou: olha, chegou, o ladrão chegou, o ladrão entrou, e nós estamos sendo roubados. Nós agora vamos ver as consequências de um roubo que foi tirado do nosso coração. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita o que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Em tempo de tantas imagens sedutoras, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O apóstolo, em Hebreus, a carta aos Hebreus, ele diz: olhe para Jesus. O que a igreja tem que olhar hoje? Para Jesus. Os teus olhos são a janela da alma. Os teus olhos, eles vão dizer como vai ficar a tua vida. Eles vão permitir o que entra no teu palácio, naquilo que você guarda, conceitos, caráter. E o inimigo, ele tem um marketing exatamente para te tirar tudo isso, como ele fez com nossos pais, Eva e Adão. Ele tinha um marketing que fez ela olhar para aquilo que não poderia ser olhado, aquilo que não poderia ser desejado. E ele vai sutilmente, a palavra diz que ela é astuta, ela sabe como lidar. O nosso dia a dia, o nosso marketing, tudo que está sendo nos apresentado, eles sabem como nos apresentar. Eles sabem como nos convencer. Eles sabem tocar em nossos sentimentos para que nós possamos dizer: não, está tudo bem, continua, é assim mesmo. Jesus dá uma palavra, Marcos capítulo 9, de número 47. Ele diz assim: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora, porque melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz um para com os outros. Nós podemos dizer: ah, Jesus é muito radical. Ele diz: olha, se teu olho está te escandalizando, arranca fora, porque é melhor você entrar no céu com um olho só, do que ir para o inferno com os dois. Então Jesus está de novo dizendo: cuidado com os teus olhos, cuidado com aquilo que você está olhando, cuidado com o marketing que você está aceitando, cuidado com aquilo que você está dizendo: é assim mesmo, não tem nada demais, isso não tem problema. Algo que Jeremias diz ao povo: é um povo que está caminhando na apostasia e não volta, e não regressa. Nós só vamos voltar, querer voltar, quando talvez não tenha mais espaço para voltar, quando não tiver mais tempo para voltar. Nós vamos pensar que a família que os nossos pais nos ensinaram era ideal, porque era a família da Bíblia, era a família de Deus, é aquilo que Deus criou. Mas o Marcos está dizendo: não, tudo é amor, tudo é amor. Nós vamos ver as consequências daqui 20, 30 anos. Daqui 20, 30 anos, nós vamos ver as consequências. Você vai pelas ruas hoje, e você que tem um conhecimento espiritual, você fica abismado daquilo que você está vendo. Você olha e diz: não é possível. Não é possível o que eu estou vendo. Mas o mundo vai caminhando para isso. Há um marketing. Olha, tudo é amor,
tudo é válido, tudo pode. Não é assim mesmo. A Bíblia está ultrapassada. Vamos mudar a Bíblia para que nós possamos nos sentir confortáveis com os nossos pecados. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Não mude a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou você vive por ela, ou esqueça que ela existe. Esses dias estava uma moça em um teatro pornô, rasgando a Bíblia e fazendo simulações com a Bíblia. As pessoas dizem: mas ninguém faz nada. Não. Ninguém vai fazer nada. E não precisa fazer nada. Ela mesma está dando um decreto da sua vida. É ser imparcial. É entender que você não vai mudar o mundo. Agora, você é responsável pelo teu tesouro. Você é responsável pelo teu caráter, pela tua comunhão com Deus. O marketing é forte. E temos uma tendência a caminhar com o marketing, a ir com o marketing. Todo mundo faz isso. Todo mundo está desse jeito. Todo mundo está praticando isso. Ah, deve ser muito bom. Eva olhou e disse: é agradável, é bom. Quem não quer ter liberdade? Quem não quer ter vários parceiros, trocar de parceiros? Olha que liberdade. Mas a Bíblia diz: você se unirá a uma mulher, e ela será os teus ossos, você será os ossos dela. O apóstolo Paulo diz: aquele que se deita com uma prostituta, o que está nela, vem para ele. Nós não entendemos que o roubo começa pelos nossos olhos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Então, Jesus diz: olha, se algo precisa ser cuidado, é os teus olhos. Porque pelos teus olhos, você passa a desejar. Quando você olha e começa a honrar, algo que nós temos que aprender, aquilo que você honra, você se torna. Aquilo que você honra, você se torna naquilo. O que você honra, você vai ficar igual. Se você honra os seus pais, você terá uma família abençoada como seus pais. Se você odeia os seus pais, você terá uma família amaldiçoada. É a Bíblia. Jó, ele passou por tantas privações. Muitas vezes nós pensamos: não, mas eu sou fraco, eu não posso vencer isso. Eu não consigo vencer isso. E Jó é o homem que Deus disse: olha, tenta ele. Porque Jó era um homem justo, um homem que buscava Deus. E o inimigo, ele não quer aqueles que já são deles. Muitas vezes nós pensamos: não, mas fulano faz tantas coisas, nada acontece. Fulano faz coisas e ele é famoso. Já está na mão do inimigo. Ele é apenas o marketing para mudar a tua vida. O intento do inimigo é roubar o teu tesouro. Ele mostra ele como algo muito bom para que você deseje estar onde ele está. Quantos artistas hoje, eles são mostrados e quando cai, ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Porque o intento do inimigo não é de roubar ele já é dele. O intento do inimigo é derrubar você, é derrubar a igreja. Quem que o inimigo quer? Por que o marketing tão forte? Porque ele quer tirar você, roubar os teus tesouros, entrar no teu palácio, entrar na tua família, entrar na tua casa, para que a tua casa se torne como a deles. Jó foi permitido por Deus que o inimigo pudesse fazer tudo contra a sua casa, só não tocasse na sua vida. E Jó é o homem que vai experimentar tudo: luto, falência, doença, tudo de mal que o mundo pode oferecer, Jó experimentou. Mas Jó, ele ouviu até da sua esposa: olha, eu não sei para que você serve esse Deus.
coisas que nós podemos ouvir hoje. Eu não sei para que você vai na igreja. Porque você ainda está buscando esse Deus. Por que você acredita ainda em Deus? É o que mais nós estamos ouvindo hoje. Olha, vai ser feliz. Pare com esse negócio de servir a Deus. Pare, você tem tanto potencial. Por que você não vai viver como tantos vivem? E Jó foi esse homem, que o inimigo tentou ele de todas as formas. Todas as formas. Os amigos jogavam sobre ele uma culpa que ele não tinha. A mulher diz a ele, olha, desanima, pare, desiste, morra. Mas ele tinha uma aliança. Capítulo de número 31 de Jó, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso? O desastres para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e as minhas mãos se apegou qualquer coisa, eu fiz uma aliança com Deus. Porque os meus olhos olhariam a maldade do mundo? Porque os meus olhos iriam trair o meu Deus? É isso que Jesus está falando. Os teus olhos é a janela da tua alma. O que você permite, o que você honra, o que você diz que é bom, pode estragar a tua vida eterna. Guarda o teu olhar. Então Jó, com tudo que ele passou, ele não se deixou levar. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque eu desejaria algo que já não é mais para mim. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso? O desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó está dizendo, você pensa que Deus não está te vendo? Jó está dizendo, Deus está me observando. E eu tenho uma aliança com ele. Tem muitas coisas que nós pensamos, não, mas é só uma saidinha. Não, é só um pouquinho. Não, não faz mal nenhum. Quando você quebra essa aliança, o inimigo entra e o inimigo entra para destruir. O inimigo, ele não brinca. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele não tem outro intento a não ser roubar, matar e destruir. Esse é o intento do inimigo. Ainda que o seu marketing, ainda que aquilo que ele oferece parece muito bom, mas nós temos que aprender a rejeitar. Temos que dizer não. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, o meu coração, o meu pensamento, ele segue os meus olhos. O meu pensamento, ele segue os meus olhos. Eu vejo, penso e pratico. Eu acho agradável, eu acho bom e pratico. Então eu tenho que começar a cuidar daquilo que vai afetar a minha alma e vai afetar a minha vida eterna. Quantas maldades teria sido evitada se Eva cuidasse do seu olhar? Não posso nem olhar. É o que Jó está fazendo.
Eu não posso nem olhar para esta árvore, porque é uma determinação de Deus que eu não posso tocá-la, que eu não posso comer, que eu não posso me achegar a ela. Mas o inimigo diz, não tem nada. Você fazendo isso, você vai ser muito grande, você vai ser famoso, você vai ser conhecido. Todos vão te elogiar. Quantos erros nós levamos por causa dos outros? O que os outros vão pensar? Os outros vão pensar que eu sou um carola. Os outros vão pensar que eu sou um quadrado. Os outros vão pensar que, olha, só eu estou fora de uma realidade do mundo hoje. O mundo descansa no mal. O mundo descansa no maligno. Hoje você não vai onde tem um ajuntamento de pessoas sem voltar para casa triste. Sem voltar para casa triste. Você pode ir nos lugares mais bonitos para visitar. Se você olhar o ser humano, você volta triste. Você volta abatido. Conhecedor da palavra. Conhecedor daquilo que o inimigo vai fazer com as famílias. Aquilo que Jeremias, ele fala, está acontecendo nos nossos dias. Aconteceu nos dias dele também. Mas a Bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã. Nem saiu a notícia ainda, mas a Bíblia é atual. A Bíblia é atual. O inimigo, ele sobe pelo palácio. Quem é o inimigo? A morte. A morte, ela entra pelas nossas janelas. Entrou em nosso palácio. Qual é a função? O que ele deseja? Para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Porque nós, no nosso pecado, nós não estamos permitindo que os nossos filhos tenham palácios. Eles serão exterminados nas ruas. Aquilo que nós recebemos da palavra de Deus, aquilo que os nossos pastores nos ensinaram e tornaram para nós algo precioso, nós não estamos dando à próxima geração. Meu filho não tem capacidade de assistir um culto como esse. Não, teu filho não tem capacidade de assistir um culto como esse, mas tem capacidade para ir num show, para ver um show pornográfico e tantas outras coisas. Mas na sua cabeça, que perdeu a noção do evangelho, você diz, não, minha filha, ela não vai entender isso. Meu filho não vai entender. E nós tiramos aquilo que nós recebemos dos nossos pastores e da igreja de alguns anos atrás. Nós estamos abrindo mão do tesouro. Nós não teremos palácio, porque nós estamos sendo roubados. Os nossos filhos estarão nas ruas e nas praças, porque não tem palácio, mas serão exterminados. Serão exterminados. É um tempo de voltarmos a Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É um tempo de reflexão. Pare de honrar aquilo que o diabo está destruindo famílias. Pare de achar que ser feliz é fazer o que o diabo quer. Pare de pensar que ir pelo que o mundo te leva é ser feliz. Ser feliz é ter uma vida eterna. Não falo ser religioso. Eu sei o que é ser religiosidade e o que é a palavra de Deus. Eu não prego religiosidade. Eu prego prosperidade de Deus. Deus te deu, desfruta. Quando Salomão diz, olha, beba o teu vinho, coma do melhor, viva com a mulher da tua mocidade. Ele está dizendo, tudo que Deus te dá é bênção. Saiba usar. Saiba desfrutar. Saiba manter a tua casa, a tua família. Saiba continuar servindo a Deus. Então o marketing do inimigo é forte. Os nossos pais foram os primeiros a caírem no seu marketing. Olha,
não é bem assim. Será que Deus falou isso mesmo? Será que Deus quer isso? Sabe por quê? Se você comer, os teus olhos vão ser abertos. Quantas pessoas foram para um caminho de destruição e pensaram que os seus olhos foram abertos? Agora eu enxergo, agora eu vejo, agora eu vou ser feliz. Não. Você caiu no engodo. Os teus olhos fecharam. E o caminho é a morte. O salário do pecado é a morte. Então esta manhã, há tempo ainda. Há um tempo de voltar. Há um tempo de buscar Deus novamente. Há um tempo de buscar a palavra. Há um tempo de buscar entendimento. Há um tempo de obedecer o que o Senhor diz. Filho meu, dai-me o teu coração. Olha, deixa eu trabalhar o teu coração. Deixa eu trabalhar o teu tesouro. E os teus olhos observem os meus caminhos. Olhe pelo caminho que você deve andar. Olhe pelo caminho que eu tenho lhe proposto. Caminho de vida. Caminho de paz. Caminho de alegria. Então, o cuidado que temos hoje, pela manhã, é os olhos. Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Se os teus olhos forem maus, há um tempo de cura. Jesus fala para uma igreja dizendo: olhe, compre colírios de mim. Você é cego e miserável. Compre o colírio. Compre colírio. Peça nessa manhã cura para o teu olhar. Peça essa manhã que teu olhar ele seja curado. Que você tenha uma visão espiritual. Que você possa enxergar o que está por detrás de todos os marketings que estão desviando a tua cabeça, que estão mudando a tua cabeça. Que estão dizendo: olha, mas todo mundo faz isso. Esse caminho é de morte. Esse caminho é de destruição. Siga os caminhos da palavra. Não estou pregando para você ser um religioso. Estou pregando para você fazer uma aliança com Deus. Os meus olhos fizeram uma aliança com Deus. Esta é a palavra de Jó. Poderia eu olhar para aquilo que não me pertence? Poderia eu buscar aquilo que é a minha destruição? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Os meus olhos não vão desejar o mal. Os meus olhos, eles não vão desejar aquilo que me afasta de Deus. Fale com Deus nessa manhã. Que bom se Eva, ela tivesse o entendimento de Jó. Nós não estaríamos passando por tantos problemas como nós estamos passando hoje. Jó, ele diz: eu não abro mão. Ainda que ele me mate, eu continuo servindo. Fale com Deus nessa manhã. Peça colírio para os teus olhos. Senhor, os nossos olhos, Senhor, nesse tempo de um marketing tão forte, onde o mal tem crescendo, onde, Senhor, todos os tipos de amores estão sendo apresentados aos nossos filhos, Senhor, onde eles se enganam, eles vão pelo caminho da morte, Senhor, apostasia, não desejam voltar, não querem dar ouvido à Tua palavra, mas nessa manhã, Pai, o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos corrige. Senhor, pingue os colírios nos meus olhos, para que eu veja, para que eu enxergue, para que eu identifique o Teu caminho. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém?